Estamos hoje aqui no Jardim do Instituto INPE para uma entrevista para o quadro Panorama da Saúde Mental. E hoje o entrevistado é o cirurgião plástico Dr. Luiz Fernando. Dr. Luiz Fernando, sua primeira formação foi em odontologia, depois ele fez medicina, fez otorrinolaringologia e cirurgia plástica em Paris, no Hospital Foch. E hoje estamos aqui para uma conversa sobre a cirurgia plástica e a saúde mental. Dr. Luiz Fernando, como a cirurgia plástica pode ajudar a pessoa na sua autoestima, na sua saúde mental? Bom, é uma coisa que muito parece evidente, né? Porque hoje em dia, especialmente hoje em dia, a aparência física é uma coisa até exagerada, né? Porque selfie para lá e para cá. Então, pode ajudar muito, desde as grandes deformidades que tem, que são algumas pessoas que são até socialmente inaceitáveis, que são muitas deformidades, fissuras, tem várias síndromes que dão deformidade, tem crianças que nascem sem orelha. Então a cirurgia plástica, que é uma cirurgia plástica, a gente chama de cirurgia plástica reconstrutiva. E tem a cirurgia plástica cosmética, que é uma coisa muito voluntária e que faz parte do ser humano. Você mudar o corpo, melhorar o corpo é uma coisa antropológica, desde o índio botucudo, que coloca uma coisa no sentido estético, essas tribos que têm deformidades até no corpo por motivo estético. Aqui, para a gente, são coisas, claro, o nariz, o envelhecimento, então tudo isso, quando a cirurgia é bem indicada, ela é bem sugerida, ela é bem procurada, então tem um resultado excelente, né? Mas a pessoa primeiro precisa decidir fazer, precisa ser bem orientado, precisa ter, né? Então isso é muito importante. Então a cirurgia plástica cada dia tem mais armas junto com a cosmetologia, com produtos, preenchimentos e tal, tudo se conflui. A cirurgia plástica é um elo da corrente do bem-estar, da psicologia, da nutrição, Então o ser humano melhora muito com todos esses sentidos, né? Então, e a cirurgia plástica é um elo importantíssimo nisso, porque tem um resultado excelente na transformação, tanto no corpo como principalmente. Eu sou cirurgião plástico, trabalho muito com a face, então, claro, eu dou muita ênfase, porque próprio rosto é o cartão de visita da pessoa. Gente, e eu acho assim, muito importante, eu também, como usuária da cirurgia plástica, né, o Dr. Luiz Fernando, para mim, gente, olha, foi excelente. Eu fiz recentemente o pescoço, né, que acabou puxando aqui um pouquinho, mas assim, a gente vai envelhecendo e o nariz cai, né, na realidade, muita gente nem percebeu que eu fiz cirurgia plástica, né? Assim, melhorei, para melhorar a aparência. Isso nos faz muito bem, né? Então, quando realmente você faz pequenas intervenções para você se sentir melhor, eu acho que o resultado é fantástico, né? Para o nosso bem-estar, não é, doutor Luiz Fernando? Agora, tem a questão hoje das mídias sociais, né? Porque as pessoas querem cada vez ficarem parecidas com tais e tais atores, né? Ou parecida com o nariz da fulana de tal. Como é que é isso para você, doutor Luiz? Isso aí é uma coisa. Primeira coisa, eu procuro fazer, a minha proposta de trabalho a gente chama de minimamente invasiva. Você conseguir com pequenos gestos ter um resultado máximo, né? Isso é uma premissa que já é há muito tempo isso. Você, bom, com relação à aparência, aparecer com um artista e tal, isso algumas vezes pode ser saudável, porque muitas vezes que eu vou operar um nariz, alguma coisa, eu peço até para a pessoa me mostrar o nariz que ela deseja. Uma foto. Claro que eu tenho muito cuidado
de dizer que é impossível, você não teria uma pessoa só no mundo, né? Mas isso aí me dá uma direção, porque tem pessoas que querem um nariz mais artificial, que são uma porcentagem muito pequena, mas a grande maioria das pessoas querem uma coisa natural. Então, você precisa orientar muito bem, por exemplo, na cirurgia especificamente do nariz. Aqui no Brasil a gente tem as 3 raças, muitos pacientes, principais na mesma pessoa, que é a pessoa de origem africana, o europeu e o índio, que é mais ou menos a raça oriental. Então, cada nariz tem uma peculiaridade. Então, é muito comum, você tem que ter cuidado, por exemplo. Uma pessoa que tem uma peculiaridade do nariz étnico, você vai ter aquele nariz melhorado, né? Então, isso é muito importante, a orientação, porque, claro, as mídias sociais, às vezes, é um pouco massacrante para a pessoa, porque ela tem aquele exagero, então, uma selfie toda hora, e a aceitação do grupo. E agora tem os filtros, né? Os filtros. Aí é uma plástica mais fácil, né? Você faz uma plástica ali, né? Daí fica mais fácil. Então, todas essas coisas você tem que ter Por isso que vem a interação com a psicologia, com o treinamento do médico em todos os sentidos, para orientar, pôr o paciente com o pé no chão, colocar os limites da cirurgia e os benefícios da cirurgia, né? Então, é muito importante essa coisa, essa interação. Se você o paciente não for muito bem orientado, ele não tem uma resposta positiva. Sim. Então, você sabe, é comum às vezes o paciente fazer uma cirurgia plástica e vem correndo aqui no instituto porque ficou frustrado, às vezes ele tinha uma expectativa muito grande. Por isso que é importante para o médico, para a gente, ter, às vezes, saber a demanda do paciente, saber o que ele quer, o que ele espera, para você ter sucesso e principalmente o paciente ter sucesso, para a pessoa estar procurando o bem-estar através de um procedimento, de uma cirurgia plástica, e tem vários e vários procedimentos, né? Então, eu vejo dessa maneira, né? E eu procuro atuar dessa maneira também. Né? Gente, e o cirurgião plástico, ele precisa ter muita empatia também. É um psicólogo também, não é? Porque você vai conversar com aquele paciente, muitas vezes ele está trazendo uma demanda que não é possível, né? E ver também que para cada pessoa funciona de um jeito também. Tem pessoas que tendem mais para cicatriz, né? Ficar hipertrofiada. Então, tem uma série de fatores que o paciente precisa saber. Isso aí, a cicatriz, por exemplo. Cicatriz, tem pessoas que chegam, um dia a pessoa me procurou para fechar a cicatriz da cesariana. Não tem fundamento, porque a cicatriz é do próprio paciente. Tem cicatriz hipertrófica, tem queloide, tem aquelas cicatrizes que ficam mais escuras, uma hipercromia, tem pacientes que têm a cicatriz. Então, tudo isso é obrigação de você saber, e a pessoa também saber, se ela quer entrar nessa viagem, né? Porque a cicatriz é próprio da pessoa, né? Sim. Então, todas essas premissas, o paciente precisa ser orientado e tal. Isso é muito importante, né? Então, essa questão da orientação é muito importante. A gente tem que ter um treinamento para entender o que o paciente precisa, o que ele demanda. Então, e também a orientação, o que você pode oferecer. É muito comum a paciente, às vezes, para fazer a pálpebra, você orienta que o adequado também seria fazer um lifting. Isso tudo dentro da ética, né? Porque você não pode induzir a pessoa a fazer. A primeira coisa que eu falo para meus pacientes é que cirurgia plástica ninguém precisa fazer, a não ser, claro, tem coisas que são praticamente compulsórias. Às vezes a pessoa tem um excesso de pele na pálpebra que atrapalha o campo visual, então eles são quase obrigatórios. Tanto que o plano de saúde, nesses casos, quando você tem uma prova da campimetria, o plano de saúde paga, porque é uma cirurgia funcional. Funcional tem um resultado estético ao mesmo tempo. Então, todas essas coisas você tem que ter um treinamento importante para poder oferecer o melhor para o paciente, saber a demanda dele, saber se ele tem algum transtorno, enfim.
todas essas coisas o profissional tem a obrigação de saber para poder oferecer, né? Isso é muito importante. Certo. E os homens? O sexo masculino, como é que tá? Está procurando muito? Eles, que tipo homem de tem a vaidade igual da mulher, né? Da aparência física. O homem, aquele garbo, aquela coisa do militar, do uniforme militar, do garbo, da aparência física. O homem quer aparecer forte, aquela coisa do macho alfa, daquela coisa. É muito importante também, é muito procurado as cirurgias de homem, né? E é muito comum também a pessoa fazer todas as cirurgias no corpo, né? Fazer uma demanda muito grande é ginecomastia, que às vezes aquela mama incomoda a pessoa, e tem também a ginecomastia, uma associação de câncer de mama no homem, né? O homem também tem câncer de mama, então essas coisas, às vezes, quando tem uma ginecomastia grande, alguma coisa tem, a lipoaspiração no homem também. Todo mundo quer ter um corpo legal, eu, você, todo mundo que está aqui, né? E no segmento cérvico-facial é muito comum a pessoa fazer um nariz. Então, existe muitas vezes a pessoa tem um desvio de septo, não respira e aproveita o ensejo para fazer uma plástica do nariz. Isso fica muito comum. O lifting facial também, e uma coisa muito procurada também, que eu também eu já cheguei até a fazer implante de cabelo, mas eu não era uma boa propaganda, porque, então é muito comum a cirurgia da calvície, é uma coisa que tortura muito os homens, é uma coisa que a gente que é careca, às vezes é ridicularizado, às vezes tem a coisa, né? Então, e hoje em dia, os implantes de cabelo evoluíram muito. Hoje em dia fica muito natural. Já tem várias técnicas. Desde o tempo que eu comecei a cirurgia plástica, parecia cabelo de boneca. Era mais ou menos a pessoa via de longe. Apesar disso, as pessoas faziam, né? Então, essa parte evoluiu muito. Então, o homem como é que eu digo? Uma busca também da beleza, do aspecto físico. É justo, né? O homem também tem vaidade, né? É justo, o homem gosta de mulher bonita e tem que se apresentar também, né? É natural isso, né? Então... eu conheço muitas pessoas, muitos homens, né? Que inclusive eu sempre encaminho para você, porque para mim o maior assim, especialista em nariz é o Dr. Luiz Fernando. Isso porque já cunhados, sobrinhos, amigos, né, que já fizeram cirurgia de nariz com você e que as pessoas olham e falam, poxa, fez alguma coisa, está mais bonito. Mas então isso é que eu acho assim importante, né? Eu acho que na sua técnica e até alguns anestesistas já ouvi falar que você para nariz assim, você desmonta o nariz e monta em minutos, quer dizer, até uma aptidão inata até da facilidade que você tem em tratar com o nariz. Cada cirurgião tem uma aptidão para uma coisa, tem muita gente que se dedica ao implante de cabelo, que também vários profissionais, até dermatologistas fazem e tal. Eu me dediquei muito ao nariz, você não viu meus maus resultados também, né? Porque... Não, eu nunca vi, eu já, olha, não, mas muitos, eu nunca vi. Isso aí não existe, só não tem mau resultado quem não trabalha, né? Então, às vezes eu até gosto de mostrar para um paciente que vem comigo, olha... porque eu gosto de orientar direitinho. Nariz é a cirurgia que mais dá problemas, mais dá retoques, então eu gosto de enfatizar muito isso, né? Mas eu tenho uma experiência muito grande com o nariz, gosto, mesmo porque a minha formação inicial foi de otorrino, então é muito comum, porque o nariz é um órgão importantíssimo. Para a masculinidade, gente. Uma vez eu vi, um amigo meu foi fazer uma cirurgia plástica, já há muitos anos, que nem era tão falada a cirurgia plástica. Ele fez um narizinho, quer dizer, um homem com um nariz pequeno e não combinava com ele. Então, gente, nariz, eu acho assim, é uma cirurgia muito séria, não é? O nariz é o centro da face, mas a beleza muda conforme a década, né? Por exemplo,
Nos anos 60, o nariz procurado era um nariz bem pequenininho, que era a Brigitte Bardot. Naquela época, a Mas musa... de homem Não, também? homem não. Aí tinha algum... Eu já peguei uma vez ele até tinha operado nos Estados Unidos, que era um egípcio, um homem de 1,90 m, com um narizinho bem pequeno. Então, existia ainda... Não existia aquele conceito. O mundo nos anos 60 era um pouco mais fechado, sim, não tinha aquela comunicação. Você ir para a Europa era uma coisa assim. Então ainda era muito... Então depois mudou. O que a gente procura mesmo é a naturalidade. A grande maioria das pessoas querem a naturalidade. Eu tenho uma porcentagem pequena de pacientes que querem um nariz bem artificial. Eles, doutor, eu quero o meu nariz artificial, quero que todo mundo note que eu operei. Então, claro, você tem que satisfazer dentro de uma orientação, né? Sim. A minha orientação vai de encontro à maioria dos pacientes que era uma coisa natural. Que é muito desejado dos dois lados, né? O meu desejo, a minha visão, porque eu tenho que ter a minha visão da beleza, né? Então a minha visão da beleza é uma coisa natural. Por exemplo, plástica de face. Eu nunca tive até agora, e se teve, não voltou comigo, ficar uma cirurgia de plástica artificial. As minhas queixas, que são... algumas pacientes se queixar que ficou muito natural. Ao mesmo tempo, eu recebo muitas pacientes que dizem, eu voltei para o trabalho e observar, você saiu de férias, você está bem, então poucas pessoas notam, mas dá aquela aparência de rejuvenescimento. E eu sempre digo, o que é uma plástica de face? É uma mulher madura que tira aqueles sinais que traduz um pouco, que é o pescoço, no seu caso era o pescoço, às vezes essa coisa aqui. Então, tudo isso contribui para o bem-estar, contribui para a saúde mental, que é a nossa discussão aqui hoje. Exatamente. Às vezes até você faz alguma intervenção na pálpebra, já muda muito, né, a sua aparência. Apenas com uma pequena intervenção. Sim. Aquele olhar, aquela coisa, então... Existe principalmente a pessoa que mostra mais a pupila, né? O que diz? É a luz que bate na pessoa e daquele ar da juventude. Então, quando você mostra mais, quando você tem... E cirurgia plástica de pálpebra é quase uma especialidade, que é a cirurgia órbito-palpebral. Daí você pode passar a manhã inteira falando só sobre cirurgia de pálpebra, que é um segmento pequeno do corpo humano. Aí você vê a dimensão da cirurgia plástica, cada segmento é quase, por exemplo, a rinologia é uma especialidade que você mexe com a função. É muito importante você ter uma função do nariz, porque a pessoa respira quantas vezes? Então, o nariz é um filtro que o ar chega tratado, umedecido aqui no pulmão. Então, o nariz é importantíssimo. Então, quando você faz uma intervenção, você tem que ter um conhecimento profundo da fisiologia do nariz, da relação com os seios da face, com a sinusite. Então, tudo isso, a rinologia é uma especialidade quase para você propor um tratamento tanto do lado estético como do lado funcional, né? Então, claro, isso é muito importante, né? Exato. Agora, atualmente, eu estou vendo assim até o exagero, né? Tem mulheres que fazem várias plásticas por ano. Então, tem um pouquinho aqui, tá com uma gordurinha aqui, aí vai. Quer dizer, existe também, assim, até transtornos, não é? Como o transtorno dismórfico, né, corporal. Como é que você lida com esses transtornos? É muito difícil. Esse transtorno dismórfico corporal é um transtorno seríssimo, né? É uma coisa que é uma similaridade com a anorexia nervosa, né? A anorexia nervosa, a pessoa morre, já teve várias, na imprensa uma vez mostrou até uma modelo que ela morreu por conta... A pessoa magérrima, se olhava no espelho, se achava grande. Então, o transtorno dismórfico corporal é uma coisa... as pessoas sofrem muito com isso e, segundo estatísticas, 2 a 3% da população tem o transtorno. Na cirurgia plástica se afunila mais, porque as pessoas procuram resolver
esse problema com a cirurgia plástica. Então, às vezes, o transtorno, às vezes uma pessoa tem uma mínimo problema que se transforma muito grande e às vezes até um problema inexistente. Então, essas pessoas às vezes não se socializam, às vezes ficam fechadas em casa e tem caso até de suicídio com isso. Então, é um transtorno sério e que precisa muito ajuda do psiquiatra e do psicólogo, né? Esse transtorno existe na cirurgia plástica, alguns artigos que eu vi que relata 27% dos pacientes que possuem esse transtorno. Pode ser um transtorno leve ou um transtorno grave, que é sério. Tem alguns autores que falam que tem até 57% dos pacientes. Um transtorno leve, a cirurgia plástica pode ajudar muito, desde que tenha um interrelacionamento com a cirurgia. Segundo muitos psicólogos, isso aí tem cura, mas tem que ter, existe tratamento para isso, com medicamento e com o que funciona muito bem para isso é a terapia cognitivo-comportamental, que é uma linha de vocês aqui que eu acho fantástico. Isso porque eu acho assim, o bem-estar psíquico, o bem-estar mental é a coisa mais importante que tem da pessoa. Então, às vezes a pessoa está numa cadeira de rodas, tem um acidente e fica bem porque está bem. Então, a procura disso, a cirurgia plástica, como eu falei, é um elo da procura do bem-estar. Então, esse transtorno, a pessoa não sabe que tem, a grande maioria, e sofre muito. E a gente sofre junto, porque às vezes você faz uma cirurgia, uma mínima coisa toma uma proporção muito grande. A pessoa não vê o benefício da cirurgia, não vê. Você faz uma cirurgia, então muitos pacientes a gente fotografa e mostra a foto, olha, às vezes a pessoa esquece todo o passado. Isso é comum também nas pessoas, esquece o passado e fica procurando alguma coisa, isso é natural. Eu sempre digo que você, no começo, logo do pós-operatório, é muito comum a pessoa procurar alguma coisinha, isso não tem problema nenhum. E às vezes você tem, que é muito comum, fazer algum retoque, alguma coisa para melhorar ainda mais, né? E hoje em dia você, além de fazer a plástica, existem alguns procedimentos que você faz uma harmonização após a cirurgia, você ainda junta mais algumas coisas, porque a beleza não tem fim, né? Sim, a procura da beleza não tem fim. E né? hoje está muito comum, né, a harmonização facial. Isso aí evoluiu muito com vários produtos, né? Vários preenchedores e fios de sustentação que foram evoluindo, desde do fio de ouro, que ninguém mais conhece. Você deve conhecer que você passava um fio de ouro aqui, foi os primórdios disso. O fio de ouro não foi para frente porque era no sentido de causar um processo inflamatório para levantar. Depois veio o fio russo, que ficou extremamente difundido no mundo inteiro, o fio russo, e foi até aqui para o Brasil, foi um colega do Rio de Janeiro, o Dr. Beiramente, que trouxe, divulgou e fabricou, melhorou. E agora tem vários fios, o PDO. Ainda usam fio russo? O fio russo praticamente não se usa porque ele é permanente, ele é feito de nylon, né? Mas ele é muito eficaz e se a pessoa quiser pode ser usado, é muito eficaz. E claro que ele não tem o resultado de um lift, né? Então, quando a pessoa, eu que faço as duas coisas, quando a pessoa vem fazer os fios de sustentação, eu explico, eu digo, uso até uma frase, que o fio de sustentação é o primo pobre da plástica de face, né? Porque mesmo uma plástica de face, quando você faz um lift, 16% dos pacientes, quando você puxa, ele cai um pouquinho de novo. Isso que você atua no músculo, você levanta o músculo, às vezes tem gente que tira um excesso de pele muito grande. Apesar disso, dependendo do colágeno da pessoa, 16% cai, às vezes necessita um retoque. Então, tudo isso é uma informação que você tem que dar para a pessoa, né? Então, tudo isso é importante. O fio, ele tem uma resolução, mas não consegue ter o efeito de uma plástica de face. Claro que ele é mais fácil, ele é menos agressivo. Então a pessoa tem que colocar na balança o custo-benefício, o que ela pretende, o que ela quer, né? Isso é muito importante, a orientação, né? Pois é, doutor Luiz Fernando. Você já teve alguma situação em que o seu paciente ou a sua paciente, você
negou uma cirurgia, ou encaminhou para um psicólogo, ou indicou algum tratamento psicológico? Olha, eu gostaria que a maioria dos pacientes fizesse uma interação, né? Porque, claro, é muito importante isso, que nem, por exemplo, essas cirurgias bariátricas, é quase obrigatório você fazer um segmento psicológico. Já tive que recusar algumas cirurgias e o paciente concordou. Às vezes a pessoa separa do marido, tem aquela dor, aquela síndrome do coração partido e quer fazer um rejuvenescimento, alguma coisa no sentido de reconquistar o marido. Isso não é verdade. Às vezes uma paciente, eu lembro, ela chegou, que ela perdeu a mãe, ela queria mergulhar para esquecer. Não é adequado fazer isso, né? Então, aí que cabe ao cirurgião a orientação e cabe também essa interface com a psicologia, com a psiquiatria, é muito importante. Nós temos um número importante de pessoas com transtorno dismórfico, né? Então, isso aí é necessário ter uma interação. O problema é que muitos pacientes não entendem que eles precisam. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade de fazer um segmento com um psicólogo, né? Porque você vê que a gente aqui na sociedade em geral, muita gente precisa ter um tratamento. Que pessoas têm algum transtorno obsessivo, você começa a estudar psiquiatria, daí você começa também, faz parte da nossa formação, entender isso. Então, você sabe disso, muitos pacientes se recusam a fazer um tratamento, né? Então, claro, então tudo isso tem. Algumas vezes a gente acha que vai fazer o bem, porque a cirurgia plástica é para melhorar. Melhorar o bem-estar, tudo mais. Então, às vezes você tem que ter cuidado para não fazer alguma coisa que não seja adequado, né? E sabendo que toda cirurgia tem risco e pode ter problema. Então, quando você vai levar uma pessoa para a cirurgia, ela tem que ter consciência de tudo isso, né? Sim. Então, doutor Luiz Fernando, muito obrigada por esse papo gostoso, né? Por essa entrevista. E você gostaria de falar mais alguma coisa para as pessoas, né, que estão assistindo essa conversa? Eu queria agradecer a oportunidade de explanar como eu vejo a cirurgia plástica e agradecer as pessoas que têm e que eu sempre faço alguns áudios e recebo muitas questões. Então, hoje em dia a mídia está informando muito para as pessoas para poder tomar uma decisão e quando for procurar um cirurgião plástico já ter mais ou menos uma visão para poder, inclusive, ajudar a gente, né? Então era isso que eu tinha para dizer. Eu não sei se fui claro, se eu posso agradar as pessoas, mas eu agradeço a oportunidade de você me trazer aqui para a gente poder interagir com as pessoas e trazer alguma coisa da cirurgia plástica aqui. Muito obrigado pela gentileza. O Panorama, experiência além da notícia.